Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você em mais uma quarta-feira, hein? Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando as 7 igrejas, tá bom? Lembra daquele versículo, né? O João, escreve as coisas que você viu, ele viu a Jesus, escreve as coisas que são, ou seja, as 7 igrejas, e depois você vai escrever as coisas que hão de acontecer. Olha aí, que dica sensacional para nós, hein? Então hoje nós vamos falar sobre as coisas que são. E nós estamos, deixa eu olhar aqui, estamos na igreja de Pérgamo, tá bom? Vamos lá então? Vamos ter uma oração e vamos caminhar. Muito obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira. Rogamos tua bênção, tua direção, sobre o estudo da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nos dirija, nos oriente, e assim, Pai, possamos entender cada vez mais a Tua Palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. A mensagem à igreja de Pérgamo. Capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Vou ler aqui para vocês, presta atenção, tá bom? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para que serve uma espada? Para juízo, né? Conheço o lugar que habitas. Eita onisciência de Jesus, porque ele é Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Engraçado. Um grupo que conservava o nome de Deus, mas que infelizmente também era um lugar onde Satanás habitava. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem. Pérgamo representa a igreja mais ou menos aí do ano 315 ao ano 500, tá bom? Esse período do ano 315 ao ano 500 foi mais ou menos aquele período em que Constantino decretou que todos deveriam ser cristãos. Então, do dia para a noite, eles fecharam os templos pagãos. Então, fecha num dia, no outro dia abre como uma igreja cristã. Meio estranho isso, né? Como é que pode? Muitos passaram a ser cristãos porque o governador ordenava, e não propriamente porque as pessoas eram cristãs, tá bom? Muito bem. Essa palavra Pérgamo significa completamente casado. Então aqui a gente já pode pensar, casado com quem? Quem é que era casado com quem? Então a gente vê uma igreja que surgiu aqui, que era muito mais casada com o paganismo, não é, do que com Deus. Sendo casada com o paganismo, o único Deus com D minúsculo que habitava ali era Satanás. Por isso que a mensagem ela é pesada. Porém, é óbvio que tinham pessoas, sim, que amavam muito a Deus, tá bom? Deixa eu pegar aqui um pouco dos comentários que eu tenho para passar para vocês, tá? Nesse verso 12 e 13 que nós já lemos, que fala quem é que está escrevendo, que tem a espada de 2 gumes
A palavra dois gumes é porque é uma espada que corta dos dois lados, né? Por isso que é dois gumes, tá bom? Não são dois legumes, tá ok? São dois gumes, corta dos dois lados. E o verso 13 que fala sobre o lugar que Satanás habitava e principalmente aqueles que estavam ali, que tinham fé verdadeira em Deus. Ah, sim, ele vai falar de Antipas. Ele fala de um homem fiel que habitava ali, mas que infelizmente acabou sendo morto, muito provável, por causa da sua fidelidade a Deus. Jesus se apresenta, meus queridos, com uma espada afiada de dois gumes, indicando que usará contra aqueles que corrompem a sua igreja. A espada aqui é sinônimo de juízo. Então Deus, ele se apresenta desta forma, por quê? Porque ele vai executar juízo sobre esta igreja. Na era romana, a cidade de Pérgamo era um centro administrativo romano. E as principais atrações ali naquela cidade eram a biblioteca, que possuía milhares de livros, e também uma outra grande atração eram os templos pagãos. E por causa de muitos templos pagãos dedicados aos deuses, havia ali muita imoralidade. Tá bom? Bom, trono de Satanás. Existe pelo menos 3 interpretações para este trono de Satanás. Primeiro, Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Então, naquela época, eles prestavam culto ao imperador. Tá bom? Também, trono de Satanás pode se referir ao culto ao deus Esculápio. Já ouviu falar no deus Esculápio? O deus Esculápio, ele é reconhecido como deus da medicina, cujo símbolo era uma serpente. Não sei se você já viu, às vezes o símbolo da medicina é aquela serpente enroladinha, ali na realidade porque realizavam um culto ao deus Esculápio, que era o deus da medicina. Então, trono de Satanás pode estar se referindo diretamente também a esse tipo de culto, não é, que era realizado naquela época. E também o lugar onde Satanás exercia autoridade através dos deuses e dos sacerdotes. Então essas 3 interpretações, elas se encaixam perfeitamente aqui quando diz sobre o trono de Satanás. Muito bem. Mas há 2 palavras de aprovação para este grupo. Primeiro, o texto diz: vocês conservam o meu nome. Apesar de que a igreja estivesse cercada de tantos deuses pagãos, os crentes de Pérgamo eram elogiados por não se desviarem do Senhor. Então, uma coisa muito positiva, uma palavra de aprovação a esse grupo. Então, não sei se vocês se lembram, eu falei, cada igreja, né, tem uma palavra de aprovação, de reprovação, tem uma promessa, tá? Então é importante a gente observando, porque as cartas vão seguindo estas características. Então aqui era uma cidade pagã, cercada por templos pagãos, mas ao mesmo tempo ali tinha um grupinho que amava a Deus. Muito bem. Um outro trechinho aí do verso diz: não negaste a minha fé. E aí ele fala que Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto. Bom, tudo indica que Antipas era um dos líderes da igreja. E negar a fé era uma tentação constante, especialmente quando a outra opção era ser martirizado. Então era muito difícil para eles. Os cristãos nesta época eram perseguidos. Quando eu falo os verdadeiros cristãos, eles eram perseguidos. Então era difícil para eles se manterem fiéis, principalmente quando eles estavam diante de um martírio, né? Mas ao mesmo tempo o texto enfatiza que eles não deveriam ter medo,
Porque Antipas, talvez até o próprio pastor daquela igreja ou um dos líderes, ele foi um homem que se levantou contra a idolatria e todo o paganismo, mas infelizmente ele acabou sendo morto. Então a gente percebe aqui que aqueles que querem ser fiéis a Deus sofrerão perseguições, sofrerão abusos. Então não se surpreenda se hoje você é perseguido por ser um cristão. Não se surpreenda, porque infelizmente nós corremos este risco. Muito bem. O verso 14 e 15, ele fala sobre a doutrina de Balaão e ele vai falar sobre os nicolaítas. Vamos falar ainda sobre esses dois aí. Bom, primeiro, sobre aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Vamos lembrar que o ensino parece ser do mesmo tipo do de Balaão lá de trás, tá bom? No Antigo Testamento, lá em Números, lá mais ou menos pelo capítulo 25, capítulo 31, tá bom? Seguindo o conselho de Balaão, Balaque, rei de Moabe, usou belas jovens de seu reino para seduzir os israelitas e induzi-los a participarem de festas idólatras. Então, interessante que aquilo que aconteceu lá atrás com Balaão estava acontecendo com a igreja nesses dias. A igreja também estava sendo seduzida para abraçar doutrinas não cristãs. Então, Jesus está escrevendo, dizendo assim: tomem cuidado com estes ensinos, com estas seduções que na realidade são muito parecidas com aquilo que aconteceu lá atrás, quando Balaão, infelizmente, pecou contra Deus, induzindo belas jovens, tá ok? Aos israelitas. Então, aqui está a grande questão para a gente pensar. Esta sedução, mas muito mais para corromper a fé aqui dos cristãos. Tá bom? Muito bem. Ele também diz que tem pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas. O Senhor aborrece as obras dos nicolaítas. Está escrito aqui para nós em 2,14. Ele abomina, né, a doutrina dos nicolaítas. Gente, certamente os nicolaítas encorajavam a prática da licenciosidade desenfreada, tá? Ou seja, eles incentivavam a prática da imoralidade, tá ok? E é claro, também influenciavam os judeus, os israelitas, a idolatria. Então foram as duas grandes questões que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. A prática desenfreada, tá ok, da imoralidade e também da idolatria. Mas, no verso 16, diz que a única solução para este grupo era o arrependimento. Por quê? Porque o juízo, vinha da própria boca do Senhor. Por isso que diz que ele tinha uma espada de 2 gumes afiada, tá bom? Aquilo que Jesus pronuncia para estes eram palavras de juízo. Então a solução era o arrependimento. Vocês perceberam que tem certas coisas na Bíblia que não mudam. Sempre o arrependimento vai ser o foco. Deus sempre vai pedir o arrependimento ao pecador. Deus não muda o seu modo de aproximação. É o arrependimento, não muda. Deus não mudou, inclusive, o modo de aproximação
das pessoas através do sacrifício. No passado era o sacrifício de animais, hoje é o sacrifício de Cristo. Percebeu? Não mudou. O mesmo modo de fé do passado é o mesmo modo de fé daquela época e também nos nossos dias. Por isso, meus queridos, não existe um outro meio, não existe um outro método quanto à salvação a não ser através do arrependimento e da fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Por isso que no verso 16 ele diz: portanto, arrepende-te. E vocês viram que essa palavra sobre arrependimento, ele aparece, por exemplo, para a igreja em Éfeso, ele fala a mesma coisa, né? A necessidade, verso capítulo 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso é o que está escrito para Éfeso. E você vê que Pérgamo é a mesma coisa, né? Ou seja, a necessidade de uma mudança de comportamento através do arrependimento. Muito bem. E no verso 17, para encerrar, ele fala sobre o prêmio ao vencedor. Ele diz que ele vai dar do maná escondido. Vamos lembrar que na Bíblia o maná caía do céu, né? E o maná é Jesus. Jesus é o maná que veio do céu. Jesus é o maná que alimenta o seu povo. Então ele está prometendo que Jesus é o pão da vida que está escondido, eu diria, da maior parte da humanidade. Muito bem. Além do maná, ele também fala de uma pedrinha branca, não é? E nesta pedrinha escrito um novo nome, tá bom? Primeiro, esta pedrinha branca, naquela época eles usavam muito essa pedrinha branca quando um réu ele era absolvido, ou algumas vezes quando o atleta era vitorioso, ou mesmo quando um soldado ele cumpria a sua missão. Então vocês percebem que tanto o réu, o atleta, o soldado, não é, poderiam ganhar esta pedra branca, não é? Mas esta pedra branca simboliza, na realidade, vitória, representa que vencemos, atingimos nossa meta, atingimos nosso objetivo. Então, o objetivo do cristão é andar com o Senhor até o fim. E aí representa, então, talvez aqui os nossos próprios galardões. O nome novo. Aqui pode ser o nome do Senhor, um novo nome que talvez a gente tenha, não importa. O fato é que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, nós recebemos um novo nome. Por isso que ser um cristão não é simplesmente ter um título. É muito mais do que isso, é receber um novo nome. E lembre-se que cristão significa um de Cristo. Então esse é o nosso novo nome. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre a cidade de Pérgamo. Na semana que vem nós vamos falar sobre Tiatira. Tá ok? Mas não esqueçam, Éfeso representa a igreja no primeiro século. E a palavra Éfeso significa desejável. Esmirna representa o cristianismo mais ou menos do ano 100 ao ano 315, que foi um período de muita perseguição aos cristãos. E a palavra Esmirna significa amargura, por isso que fala de sofrimento. Pérgamo já representa aquela igreja, não é? Onde ela saiu do paganismo e foi para o cristianismo do dia para a noite, tá bom? E a palavra Pérgamo significa completamente casado. E daí para frente vamos ver o que significa a palavra Tiatira, o que representa Tiatira
nesta linha do tempo em relação à igreja. Combinado? Forte abraço. Um beijo no coração. Tchau.